Então o filho pegou o próprio pai, e isso está no texto bíblico. Só que a Bíblia fala, conheceu a nudez. Uma coisa interessante que eu vi já você falando é sobre a questão de Jesus tomar bebida alcoólica. Eu queria que você explicasse para o pessoal que está assistindo a gente essa questão aí, se Jesus tomava uns vinhão com teor alcoólico ou era um suco de uva? Boa. Primeiro que quando a gente vai pensar o período bíblico, a gente tem que pensar no período bíblico. E normalmente a gente não faz, né? A gente pensa com a nossa cabeça de hoje só. A gente lê o texto que reflete uma sociedade de 2000 anos atrás, mas a gente lê com a nossa cabeça de hoje. Tem que ter hermenêutica, né, pastor? Tem que ter hermenêutica, você já pegou. Se você pega a sociedade judaica, para começar, não tinha esse negócio de vinho sem álcool. Não tinha tangue, né? Não tinha tangue, não tinha vinho sem álcool. Ou era vinho ou não era vinho. Porque o vinho, ele é em si um suco de uva que foi alcoolizado com um processo natural. Então, olha a loucura. O vinho sem álcool é um vinho que não é vinho, é suco. Tipo esse chocolate diet, né? É tipo um chocolate que não é chocolate. Sabe, coxinha de jaca? Brincadeira, meus irmãos veganos. Vocês sabem que eu amo vocês. Né? Tô tentando me tornar Tô tentando, a gente sabe. Mas não é, pô. Não é jaca, não é coxinha. É exatamente isso. Então, assim, tinha o vinho, que era o suco fermentado naturalmente, e o teor alcoólico dele era muito mais alto do que os nossos vinhos de hoje. E tinha o suco, que era o vinho, que era o suco muito antes da fermentação, que durava muito pouco, porque não tinha geladeira. Então, na época, e tinha o momento certo da colheita. Então, olha só, tinha muito mais vinho do que suco. Porque o suco era só quando tinha a colheita, pisou, tá ali alguns dias. Depois ele começa a apodrecer. Ou entra na fermentação. Então, era muito difícil, inclusive, ter suco de uva naquela época, né? De outras frutas até era mais comum. Então Jesus, e não só Jesus, em toda a Bíblia o que aparece ali é vinho. E não só vinho, no Antigo Testamento em alguns momentos ali fala de vinho e bebida fermentada, que seria uma tipo a nossa cerveja, mas é o processo da cevada fermentada, mas outra bebida. Mas atualizando seria a nossa cerveja. E era tudo alcoólico. Noé tomou um porre de álcool, colocaço dançando pelado em cima da mesa. Pelado até, né? O filho dele, não sei se você sabe dessa, mas o filho dele pegou ele. Sabia dessa? Essa parte aí. Exatamente, ninguém sabe disso. A versão em português passa um pano e fala que o filho conheceu a nudez do pai, né? Conheceu, igual o José conheceu Maria depois do casamento. A palavra é a mesma. Por isso que Noé ficou tão chateado com a situação. Porque, a tradução, né, que deram uma... Exatamente. Havia uma tradição antiga de que a penetração, esse estupro, era uma forma de dominação, né? Então você penetrou, você dominou. Então o filho pegou o próprio pai, e isso está no texto bíblico. Só que a Bíblia fala, conheceu a nudez. Semeou a terra do pai. Tipo isso, tá? Então Noé bebeu. O Paulo fala sobre a igreja de Corinto, que estava bebendo e ficando bêbada. Provérbios fala, olha, se alguém está com problema, beba vinho para que esqueça. Então não há possibilidade. Gente, na moral, assim, falar de vinho sem álcool na Bíblia é no mesmo nível de terraplanismo. Se tiver algum terraplanismo aqui, me perdoe. Eu espero que não. Só não, brincadeira, não. Da técnica. Vai cortar. Redonda. Então é um absurdo de nível grotesco mesmo. Você pode ser contra o álcool, você pode achar até que o álcool é pecado. Só não tenta tirar o álcool da Bíblia, porque é uma grosseria achar que tinha histórica. A variedade de bebidas como tem hoje, cerveja sem álcool. Não, lá tinha isso. Jesus, não, eu tomo só vinho sem álcool. Eu quero um sex on the beach. E aí, cara, olha que loucura. A ceia de Jesus foi com vinho alcoólico. Inclusive, eu falava com a Karina na semana. Inclusive, a ideia do bebam em memória de mim é a ideia do brinde. A gente foi brindar essa semana e não sei por que a gente brindou com refrigerante. E eu falei assim, nossa, eu acho estranho brindar com uma bebida não alcoólica, porque o brinde vem dessa ideia antiga de vamos beberá, né? E a ideia do bebam em memória de mim é essa ideia do brinde, por isso que era vinho. E hoje a igreja consegue fazer uma ceia com suco demonizando o vinho, que era exatamente o elemento que Jesus utilizou
para falar sobre o elemento mais sagrado para a igreja, o sangue dele. Dividindo capítulos da tradição, pra me portar como um discípulo nessa missão, entendeu? Coerência, humildade, alegria, com aquela certa dose de inadequação. Sem a fantasia do Jesus bonzinho, sigo Nazareno louco da revolução. Não o santo, barba feita, cabelo lisinho, curto aquele acusado como beberrão.